Você já sentiu que o mundo está fora de controle? Imagine uma cidade onde o prazer era a única regra, o comércio era o Deus e a imoralidade era motivo de orgulho. Bem-vindo a Corinto. No primeiro século, este era o lugar onde todas as culturas se cruzavam, mas onde a esperança parecia ter morrido. Foi exatamente para este caos que um homem foi enviado com uma mensagem que os intelectuais chamaram de loucura, mas que acabou mudando a história da humanidade. Hoje, você vai descobrir por que a estratégia de Paulo em Corinto é o segredo para transformar as crises de hoje em vitórias espirituais. As ruas de Corinto pulsavam como um coração inquieto, carregadas de vozes, desejos e promessas vazias que ecoavam entre colunas imponentes e mercados fervilhantes. Ali, no centro de um mundo sedento por prazer e poder, homens e mulheres se perdiam em meio a ritos que corrompiam a alma, enquanto acreditavam estar celebrando a vida. Gregos, judeus e romanos cruzavam caminhos, cada qual trazendo consigo crenças, filosofias e ambições que se chocavam em uma cidade dominada por idolatria. Entre todas as divindades erguidas por mãos humanas, Vênus reinava absoluta, atraindo multidões para práticas que degradavam o espírito e obscureciam a consciência. Era nesse cenário, tomado por excessos e indiferença espiritual, que uma luz silenciosa começava a se acender. Áquila e Priscila, estrangeiros em terra estranha, haviam encontrado algo que transcendia cultura e tradição, algo que ardia além das palavras. Quando Paulo chegou, trazendo consigo não riquezas nem prestígio, mas uma mensagem que confrontava tudo o que ali se exaltava, encontrou neles abrigo e comunhão. E enquanto a cidade celebrava seus prazeres passageiros, uma obra invisível começava a se formar, desafiando as forças que dominavam Corinto. Paulo observava atentamente cada detalhe ao seu redor, percebendo que não enfrentava apenas costumes humanos, mas uma fortaleza espiritual profundamente enraizada. Ele já havia estado em Atenas, onde palavras refinadas e argumentos elaborados pareciam adequados, onde a lógica era recebida como linguagem comum. Mas ali, em Corinto, algo era diferente. A mente das pessoas não buscava respostas, buscava distração. O coração não ansiava por verdade, mas por satisfação imediata. E diante disso, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua missão. Não tentaria impressionar, não buscaria vencer debates, não confiaria na sabedoria humana. Havia algo muito mais poderoso, algo que não dependia da aceitação intelectual, mas da transformação interior. Então, com firmeza e convicção, decidiu nada saber entre eles senão a Jesus Cristo e este crucificado, e não falaria com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 2, 4. Era uma escolha que desafiava toda a lógica humana, mas que carregava em si o poder de alcançar até os corações mais endurecidos. A mensagem que Paulo trazia parecia, à primeira vista, impossível de ser aceita. Um homem simples, vindo de uma origem desprezada, rejeitado pelo próprio povo e morto como um criminoso. Como poderia ele ser apresentado como o Salvador do mundo? Para os gregos acostumados a buscar elevação através da filosofia e da ciência, aquilo soava como loucura. Para os judeus, que esperavam um Messias glorioso, aquilo era motivo de escândalo. E Paulo sabia disso. Ele sabia que suas palavras provocariam rejeição, que muitos zombariam, que outros se afastariam indignados. Ainda assim, não havia hesitação em seu coração, porque aquilo que ele carregava não era apenas uma mensagem, era uma experiência viva. Nós pregamos a Cristo crucificado, declarou ele, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas por trás dessa aparente fraqueza, escondia-se o maior poder já revelado ao ser humano, um poder capaz de reconstruir vidas, restaurar almas e transformar destinos eternos. A cruz, que para muitos era símbolo de vergonha e derrota, havia se tornado para Paulo o centro de tudo. Ele jamais esqueceu o momento em que sua própria história foi interrompida, quando, no auge de sua perseguição, encontrou-se diante daquele a quem combatia. Ali,
sua visão foi quebrada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele viu como nunca antes o amor que se entrega sem reservas, o Deus que não destrói o pecador, mas oferece redenção. E essa revelação mudou tudo. Seus planos, seus sonhos, sua identidade, tudo foi alinhado com uma nova verdade. Ele compreendeu que quando alguém contempla o sacrifício do Filho e se rende à influência divina, algo profundo acontece. O coração é transformado. Movido por esse amor que agora ardia dentro dele, Paulo não via mais barreiras entre as pessoas. Não importava se eram gregos ou bárbaros, sábios ou ignorantes, todos estavam igualmente necessitados da mesma graça que um dia o alcançou. Eu sou devedor, declarou ele, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1,14. Havia dentro dele um impulso impossível de conter, uma urgência que não vinha de obrigação, mas de gratidão. Ele lembrava quem havia sido, lembrava o quanto havia perseguido aqueles que agora chamava de irmãos, e isso tornava ainda mais poderoso o amor que o movia. E sempre que o cansaço ameaçava sua caminhada, sempre que o peso da missão parecia grande demais, bastava um olhar à cruz. Bastava recordar aquele amor incompreensível e sua força era renovada. Então, mais uma vez, ele se levantava, ajustava sua mente e seguia adiante, decidido a nunca parar, até que o mundo conhecesse aquele que deu tudo para salvar. A voz de Paulo ecoava entre as paredes da sinagoga, carregada de uma convicção que não vinha de argumentos humanos, mas de uma certeza viva que ardia em seu interior. Ele abria as Escrituras, conduzindo seus ouvintes por caminhos antigos, revisitava as promessas dadas a Abraão, as palavras dos profetas, os cânticos que anunciavam esperança e, passo a passo, revelava que tudo convergia para um único nome. Com clareza crescente, apresentava o Messias não apenas como o libertador esperado, mas como o grande sumo sacerdote da humanidade, aquele que, oferecendo a própria vida, realizaria uma expiação completa e definitiva. As sombras dos sacrifícios antigos ganhavam significado diante deles, apontando para uma realidade maior. O silêncio tomava conta de muitos corações quando compreendiam que o tão aguardado já havia vindo, que sua morte não era derrota, mas cumprimento, e que seu ministério agora se estendia além da terra, no santuário celestial. Com firmeza, Paulo testificava que Jesus era o Cristo. Ele não falava ao acaso, mas construía diante deles uma ponte inegável entre as profecias e os acontecimentos que haviam testemunhado ou ouvido. Revelava que o Messias prometido deveria vir da linhagem de Abraão e de Davi, e então traçava cuidadosamente a descendência de Jesus, conectando cada ponto com precisão. Relembrava as palavras dos profetas sobre o caráter do ungido, sobre sua missão, sobre o sofrimento que enfrentaria e a rejeição que suportaria. E então mostrava, sem deixar espaço para dúvida, que tudo se cumprira em Jesus de Nazaré. Era como se as Escrituras, antes conhecidas apenas como tradição, ganhassem vida diante deles. Mas essa revelação exigia mais do que a admiração, exigia rendição. E ali começava o verdadeiro conflito. Não nas palavras, mas nos corações. Paulo não ocultava a verdade que mais doía. Ele declarava que o Cristo havia vindo primeiramente para aquele povo, para a nação que aguardava sua chegada como o clímax de sua história, e ainda assim o haviam rejeitado. Com tristeza e autoridade, expunha que haviam escolhido um caminho que conduzia à morte, quando a vida lhes fora oferecida. Seu apelo não era de condenação, mas de urgência. Ele os chamava ao arrependimento, mostrando que ainda havia tempo, que a graça ainda estava estendida, mas que a ruína se aproximava para aqueles que persistissem na cegueira espiritual. Suas palavras penetravam profundamente,
confrontando não apenas crenças, mas atitudes, o apego ao status, a busca por reconhecimento, o orgulho disfarçado de religiosidade. Era uma mensagem que expunha o coração humano sem suavizar suas falhas, convidando à transformação verdadeira. Com intensidade crescente, Paulo abriu diante deles o testemunho de sua própria vida. Não como alguém que observava de fora, mas como alguém que havia sido profundamente transformado. Ele relatou sua conversão, aquele encontro que mudou completamente sua existência, e falou com uma convicção que não podia ser fingida. Havia em suas palavras um fervor que ultrapassava qualquer eloquência. Era evidente para todos que ele não apenas acreditava, ele amava. Amava com todo o seu ser aquele que um dia perseguira. Seu olhar, suas palavras, sua entrega, tudo apontava para um único centro, o Salvador crucificado e ressuscitado. Muitos entre os ouvintes sentiam algo despertar dentro de si, uma inquietação, um chamado silencioso que não podia ser ignorado. Somente aqueles dominados por um ódio profundo conseguiam resistir à força daquele testemunho vivo. Ainda assim, houve quem endurecesse o coração. Os mesmos sentimentos que levaram à rejeição do próprio Cristo agora se levantavam contra seu servo. A verdade, quando não aceita, se transforma em confronto, e o que antes era apenas resistência tornou-se ira aberta. Palavras foram rejeitadas, evidências ignoradas, e a hostilidade cresceu a ponto de ameaçar a própria vida de Paulo. Mas havia uma proteção invisível que o guardava, um propósito maior que ainda precisava ser cumprido. Então, diante da recusa persistente, ele tomou uma decisão que marcaria uma mudança decisiva em sua missão. Sacudindo seus vestidos, declarou: "O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios." Atos 18:7. E assim, saindo dali, encontrou abrigo na casa de Tito Justo, um homem que servia a Deus, cuja casa se tornaria um novo ponto de luz ao lado da própria sinagoga. Não muito tempo depois, reforços chegaram. Silas e Timóteo vieram da Macedônia, unindo-se a Paulo em uma missão que agora se expandia com ainda mais força. Juntos, voltaram-se aos gentios, levando uma mensagem que não dependia de argumentos complexos, mas da revelação do amor divino. Falavam do Criador do mundo, do Governador Supremo do Universo, mas, acima de tudo, do sacrifício incompreensível feito por amor à humanidade. Seus corações estavam inflamados, e suas palavras carregavam uma urgência que tocava aqueles que viviam nas sombras do paganismo. Eles sabiam que, se apenas conseguissem enxergar a luz que fluía da cruz do Calvário, muitos seriam atraídos, e lembravam das próprias palavras do Salvador: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." João 12:32. Era essa a esperança que os sustentava, mesmo em meio à oposição crescente. A responsabilidade que repousava sobre eles era imensa. Sabiam dos perigos, das ameaças, das rejeições, mas nada disso os fazia recuar. A verdade era apresentada com clareza, sem distorções, sem concessões. Era uma mensagem que dividia destinos, um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. E não era apenas nas palavras que essa mensagem se manifestava. No cotidiano, nas atitudes, na forma como viviam, o Evangelho se tornava visível. Havia algo diferente neles, algo que não podia ser explicado apenas por esforço humano. E enquanto eles trabalhavam, forças invisíveis também atuavam. Anjos cooperavam, e a graça de Deus se manifestava de maneira evidente. Corações eram transformados, vidas eram restauradas, e entre os que ouviram, muitos creram. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Atos 18:8. Mas onde a luz avança, a resistência também se intensifica. O ódio dos judeus que já existia, agora se tornava ainda mais profundo.
A conversão de Crispo não trouxe reflexão, mas revolta. Incapazes de refutar a mensagem com argumentos, recorreram a métodos mais sombrios. Engano, ataques, blasfêmias, nada parecia extremo demais para tentar desacreditar o que não conseguiam negar. A verdade os confrontava de tal forma que, ao invés de se renderem, preferiram distorcê-la. Não podiam negar os milagres de Cristo, mas os atribuíram ao poder de Satanás. Não podiam negar as obras realizadas por Paulo, então afirmaram que vinham da mesma fonte. Era o retrato de corações que, cegos pelo orgulho e pela rejeição, preferiam lutar contra a luz do que permitir que ela revelasse o que estava oculto dentro deles. E assim, a batalha espiritual em Corinto se tornava cada vez mais intensa, sem que muitos percebessem que estavam decidindo muito mais do que um argumento, estavam decidindo o próprio destino. A cidade continuava a respirar corrupção, e quanto mais Paulo via, mais sentia o peso daquela realidade sobre sua alma. Não era apenas o pecado visível, era a dureza dos corações, a indiferença diante da verdade, a resistência persistente que parecia sufocar cada semente lançada. O desprezo dos judeus, somado à depravação dos gentios, criavam um cenário que, por momentos, abalava até mesmo sua coragem. Em silêncio, ele começou a questionar se fazia sentido permanecer ali, tentando edificar algo em meio a um terreno tão hostil. Seus pensamentos se inclinavam para partir, buscar um lugar mais receptível, onde a mensagem talvez florescesse com menos resistência. Mas naquela hora de incerteza, quando a dúvida tentava ganhar espaço, algo extraordinário aconteceu. Em visão, o Senhor falou diretamente ao seu coração. Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9, 10. E aquelas palavras não apenas responderam sua dúvida, reacenderam sua missão. A partir daquele momento, Paulo não via mais Corinto apenas como uma cidade corrompida, mas como um campo onde Deus já havia vidas prontas para serem alcançadas. Havia ali um povo que ainda não conhecia a verdade, mas que seria transformado por ela. Fortalecido por essa certeza, ele permaneceu, não com hesitação, mas com renovado zelo. Seu trabalho se intensificou, indo além das palavras proclamadas em público. Ele entrou nas casas, caminhou entre famílias, sentou-se ao lado dos aflitos, ouviu os que choravam em silêncio. Visitava enfermos, encorajava os desanimados, levantava os que estavam oprimidos. Cada gesto, cada palavra, carregava o nome de Jesus. Ainda que sua presença fosse marcada por fraqueza e em temor e em grande tremor, havia nele uma dependência total de algo maior. Seu maior receio não era ser rejeitado, mas que, de alguma forma, o humano ofuscasse o divino. Ele desejava que em tudo fosse Cristo quem aparecesse. E era exatamente isso que moldava sua mensagem. Paulo compreendia que não se tratava de impressionar, mas de transformar. Por isso, ao falar, ele se apoiava em uma sabedoria que não vinha deste mundo. Ele declarou: falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Era uma verdade que não podia ser alcançada pela lógica humana, mas revelada pelo Espírito. Ele lembrava que se os líderes deste mundo realmente entendessem essa sabedoria, nunca crucificariam o Senhor da glória. E então, com profundidade, trazia à tona uma realidade que ultrapassava tudo o que os sentidos poderiam captar. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que Deus preparou para os que o amam. Aquilo que ele anunciava não era apenas informação, era revelação. E essa revelação tocava onde palavras humanas jamais poderiam alcançar. Paulo sabia que sua força não estava em si mesmo. Cada passo, cada palavra, cada decisão, tudo dependia da presença do Espírito de Deus. Ele reconhecia que era esse Espírito quem sondava as profundezas divinas e revelava ao coração humano aquilo que de outra forma permaneceria oculto. Por isso afirmava que não havia recebido o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para compreender o que lhe fora dado gratuitamente. Sua vida se tornara um reflexo dessa entrega. Ele carregava em si a marca da cruz, vivendo como alguém que havia morrido para si mesmo, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, dizia ele, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E em uma declaração que revelava o centro de sua existência, afirmava: "Mas vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." O homem que antes buscava destaque, agora desaparecia, para que Cristo fosse visto. A eloquência que um dia o definira já não era sua prioridade. Antes, ele dominava palavras capazes de impressionar multidões, construía discursos que encantavam os sentidos e elevavam sua reputação. Mas agora, tudo isso havia sido deixado para trás. Ele compreendia que palavras bonitas podiam emocionar, mas não sustentavam uma vida transformada. Em vez disso, escolheu a simplicidade. Uma linguagem direta, viva, carregada de verdade. Ele falava de maneira que alcançasse o coração, que confrontasse a realidade, que sustentasse o crente nas batalhas da vida. Não buscava provocar êxtase momentâneo, mas formar raízes profundas, porque sabia que a fé verdadeira não se sustenta em sentimentos passageiros, mas em princípios firmes. E assim, sua mensagem deixava de ser apenas ouvida e passava a ser vivida. E mesmo em meio a tantas resistências, o fruto começou a aparecer. Aqueles que antes estavam mergulhados na idolatria começaram a abandonar seus antigos caminhos. Homens e mulheres, alguns vindos das camadas mais degradadas da sociedade, encontravam uma nova vida. A transformação era evidente. Aqueles que eram marcados pelo pecado tornavam-se testemunhos vivos da graça. Uma igreja começava a se formar, não por mérito humano, mas pelo poder do sangue de Cristo que purifica e restaura. Cada vida alcançada era uma prova de que nenhuma situação é irreversível quando tocada pelo amor de Deus. Corinto, que antes parecia um campo impossível, começava a revelar sinais de esperança. Mas o avanço da luz despertou uma reação ainda mais intensa. Os judeus incrédulos, incapazes de aceitar o que estava acontecendo, levantaram-se em união contra Paulo. Movidos por inveja e ira, decidiram levá-lo diante da autoridade romana, esperando repetir o que já havia acontecido em outros lugares. Diante de Gálio, procônsul da Acaia, apresentaram sua acusação. Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Atos 18:13. Para eles, aquilo parecia uma estratégia perfeita. Se conseguissem rotulá-lo como alguém que violava as leis religiosas, poderiam obter uma sentença contra ele. O objetivo era claro: silenciar a mensagem, mesmo que isso custasse a vida do mensageiro. Mas o que parecia um plano certo foi interrompido por uma decisão inesperada. Gálio, homem de integridade, percebeu a verdadeira motivação por trás das acusações. Não havia crime, não havia ameaça à ordem pública, apenas disputas religiosas. Antes mesmo que Paulo abrisse a boca para se defender, Gálio declarou que não julgaria aquela causa e, voltando-se aos acusadores, disse: "Se a questão é de palavras, e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas." Atos 18:15. E assim expulsou-os do tribunal. Aquilo mudou completamente o cenário. O que deveria ser uma condenação tornou-se uma rejeição pública da acusação. A reação foi imediata. A multidão, que até então observava em silêncio, mudou de postura. Pela primeira vez durante o trabalho de Paulo naquela região, não se levantaram contra ele, mas contra seus acusadores. Sóstenes, principal da sinagoga, foi agarrado e espancado diante de todos, enquanto Gálio permanecia indiferente. Era um momento inesperado,
Uma reviravolta que mostrava que, mesmo em meio à oposição, Deus continuava no controle. O cristianismo não havia sido silenciado, pelo contrário, havia sido fortalecido. E com essa proteção inesperada, Paulo permaneceu ali ainda por muitos dias. Porque havia algo que ele agora compreendia com clareza. Aquela cidade, marcada por tanta escuridão, ainda estava sendo transformada. E a obra estava longe de terminar. A história de Paulo em Corinto nos ensina que não importa o quão caótico o mundo pareça, a mensagem da cruz ainda tem poder para transformar vidas. Se essa história fortaleceu a sua fé hoje, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para quem também precisa de esperança. Inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos as verdades que mudaram o mundo. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Paulo em Corinto, sustenta você hoje. Até a próxima.